Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 8. Eu vou ler o texto desta noite. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Mateus 8, 5 diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, para te adorar, para que possamos, Senhor, ouvir do Senhor através da tua palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor use a minha vida agora, Senhor, como teu instrumento, e que o Senhor cresça e que o homem diminua nesta hora, Senhor, porque somente a Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E assim eu oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, aqui no nosso culto da fé, as últimas quartas-feiras, aqui nas nossas reuniões, foi dado início a uma nova série de ministrações que nós cremos ser uma orientação da parte de Deus, até por intermédio da vida do pastor Celso, que ele nos convidou para nós estarmos ministrando em cima de um tema. E o tema dessa nova série é Despertando a Fé em Mim. E hoje eu estou com a missão de falar em cima de uma história bíblica, que é a que nós lemos aqui, que é a cura do servo do centurião. E o subtema que eu escolhi para a mensagem de hoje é: basta apenas uma palavra. E antes de nós prosseguirmos aqui na mensagem, eu quero pedir que você me ajude e repita comigo a seguinte frase. Eu vou falar e vocês repetem, tudo bem? Então diga assim: a fé é despertada na minha vida. Quando eu reconheço que a autoridade de Jesus é maior do que qualquer situação que queira paralisar ou destruir a minha vida. Esse texto que nós lemos de Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 13, este texto nos apresenta uma das maiores declarações e demonstrações de fé de todo o Novo Testamento. E o contexto deste texto, ele nos fala que Jesus ele está entrando na cidade de Cafarnaum. Aí um homem se aproxima dele. Esse homem não é um discípulo, não é um sacerdote,
não é um líder religioso, ele não é alguém do povo de Israel, ou se assim podemos dizer, ele não era considerado como alguém do povo de Deus ali naquela época. Este homem era um centurião romano. Um centurião romano, ele era um oficial que ele tinha sobre ele a responsabilidade de comandar uma centúria. E o que é uma centúria? É um grupo destacado por até 100 soldados. Geralmente era composto entre 80 até 100 soldados. E este homem, ele era o oficial então ali do exército do Império Romano. Ele era um homem de autoridade, ele era então um homem acostumado a comandar soldados. Então, ele representava ali, naquele momento, o Império Romano, naquela região ali onde estava o povo judeu ali. E este homem, ele, na sua formação, ele não era alguém que você pode dizer assim, que adorava o Deus de Israel, do povo judeu ali. Mas fica claro que ele era alguém de influência, alguém de autoridade, alguém que tinha poder para dar ordens e essas ordens serem cumpridas. E este homem, revestido de autoridade governamental ali, pelo texto nós podemos entender que, embora ele tivesse todo esse status, todo esse poder, toda essa autoridade, isso não o livrou de enfrentar uma dor, de experimentar algo que lhe estava trazendo dor e sofrimento. E até, vamos dizer assim, um sentimento de incapacidade, porque dentro da sua própria casa tinha uma situação que ele entendeu que ele não conseguiria resolver. Diz o texto, versículo 6 de Mateus 8, que ele chega para Jesus e expõe para ele a sua dor. E ele diz: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Quer dizer, ele estava sofrendo muito. E o detalhe aqui, que nós já podemos observar, é a atitude de humildade deste homem. Esse centurião, então ele se chega diante de Jesus, ele não chega ali querendo impor o seu título, a sua autoridade, mas ele chega primeiro reconhecendo a autoridade de Jesus, porque ele chega para Jesus e chama Jesus de Senhor. Senhor, o meu servo está em casa doente. Aí, para a gente entender melhor os detalhes desta história, no Evangelho escrito por Lucas, e Lucas ele narra esse mesmo episódio, nós vemos que ele acrescenta alguns detalhes. E um precioso detalhe que ele destaca também é o seguinte: Lucas capítulo 7, versículo 2 diz assim: o servo de um centurião a quem ele estimava muito. Quer dizer, este servo era alguém a quem o centurião gostava muito. E ele estava doente, quase à morte. Em algumas traduções vão dizer moribundo. Então nós vemos que Mateus ele mostra a gravidade da enfermidade. Estava paralítico, violentamente atormentado, quer dizer, estava sofrendo muito. E Lucas nos mostra o sentimento do centurião. Diz que ele estimava muito aquele servo, que ele gostava muito daquele servo. Então, Lucas nos dá a visão que esta enfermidade também é um caso muito grave. Ele estava doente, ele estava à beira da morte. Ou seja, não era uma simples enfermidade em casa, era uma enfermidade grave, gravíssima. E esse centurião, ele decide buscar a Jesus. Muito provavelmente, pelo que ele ouviu falar de Jesus.
Então ele foi atrás de Jesus, movendo por uma grande necessidade, por uma dor, por uma preocupação, e como talvez ali como sendo o último recurso. Eu não tenho mais o que fazer, então eu vou atrás desse Jesus que diz que ele faz milagres, que é a minha última esperança para que o meu servo possa ser curado, a quem eu gosto muito. Então esse é o contexto da história. E já fazendo uma aplicação aqui, tem hora que a gente passa por situações difíceis, dores entram na nossa casa e revelam que por mais que nós sejamos fortes, por mais que nós sejamos capazes em várias áreas, nós precisamos reconhecer que há situações que só Jesus pode resolver, não é? Tem situações que eu falo assim, só por Deus, só Deus aqui na causa. E em cima dessa história, eu quero tratar alguns pontos aqui com vocês nesta noite. Primeiro ponto é o seguinte: a fé desperta quando reconhecemos que a nossa autoridade é limitada. Então, pelo texto, nós vimos que ele conta a história de um centurião, como a gente já disse aqui, ele era um oficial responsável por até 100 soldados, um grupo de até 100 soldados. Então ele tinha autoridade militar, ele tinha poder de dar ordens e essas ordens serem obedecidas. Então este homem representa poder, disciplina, comando e influência. Mas quando uma enfermidade entra na casa deste homem, a patente dele não resolveu, ele podia dar ordens para soldados, ele podia ordenar que portas fossem abertas, ele podia exigir obediência de seus subordinados, mas ele não podia dar ordem para que aquela enfermidade fosse embora, para que ela cessasse. Ele não podia mandar que aquela dor fosse embora da sua casa. Ele não podia chegar para a morte e dizer para a morte: para aí, não entra, fica fora, aqui na minha casa você não entra. Então ele não podia resolver a questão da saúde do seu servo. E queridos, isso nos ensina que toda autoridade humana ela é limitada. A autoridade do pai é importante, mas é limitada. A autoridade da mãe é importante, mas é limitada. A autoridade médica é importante, mas é limitada. A autoridade judicial é importante, mas é limitada. A autoridade política é importante, mas é limitada. A autoridade pastoral é importante, mas é limitada. Então, homens podem aconselhar, mas só Jesus transforma. Homens podem tratar, mas só Jesus cura plenamente. Homens podem orientar, mas só Jesus salva. Homens podem construir estruturas, mas só Jesus edifica vidas. Homens podem abrir portas na terra, mas só Jesus abre a porta dos céus. Então, a fé, ela desperta em minha vida quando eu paro de fingir ou de pensar que eu tenho controle sobre todas as coisas na minha vida. Então a fé desperta quando eu reconheço e eu digo: Senhor, eu sei que por minhas forças eu não posso tudo, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas e por isso em Ti eu posso tudo, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez você tenha vindo a este culto hoje com áreas em sua vida completamente fora do controle. Uma situação na família, um filho distante, um casamento ferido, uma enfermidade, uma crise emocional, uma ansiedade, uma preocupação que tem tirado a tua paz, uma dor que não passa, uma opressão espiritual, uma luta financeira, uma
paralisia emocional, uma ferida na sua alma. E o Senhor, por meio desta palavra, está dizendo para nós nesta noite: o que saiu do seu controle, o que saiu da sua capacidade, não saiu do alcance do meu poder e da minha autoridade. Amém? Amém. Segundo ponto, a fé desperta quando a compaixão vence a indiferença. Mateus, ele registra que o servo estava em casa, paralítico, sofrendo muito. Lucas acrescenta que ele estava à beira da morte e que o centurião o estimava muito, gostava muito dele. E esse último detalhe, ele destaca algo maravilhoso, porque naquele contexto, um servo, um escravo, ele era alguém que era tratado, uma pessoa tratada como alguém descartável. Um escravo doente, ele poderia ser abandonado sem problema nenhum. Se não servia mais, muitos simplesmente desprezavam, descartavam de suas vidas, aí substituíam ele por outro. Mas nós vemos que esse centurião, ele não trata aquele servo como um objeto, ele se importa com ele. Ele se importa tanto que ele deixa de olhar para o seu status, para a sua posição, deixa de agir ou se preocupar em agir, de falar o que as pessoas vão pensar, que eu estou indo fazer alguma coisa pelo meu servo, pelo meu escravo aqui. Ele não faz, não toma essa atitude assim. Ele não diz: é só um escravo, é só um criado, é só um empregado, eu arrumo outro, o problema é dele, o problema não é meu. Não, ele se move independente da opinião que as pessoas possam ter naquela questão ali, nessa questão de ele se preocupar com esse servo, a quem ele gostava muito. Então ele vai e busca ir até Jesus. E aqui para nós temos uma lição profunda. Talvez eu não possa curar ou resolver o problema de alguém, mas eu posso me importar com essa pessoa. Talvez eu não tenha dinheiro suficiente para mudar a história de alguém, mas eu posso interceder por ela. Talvez eu não tenha força para levantar alguém, mas eu posso chamar por aquele que levanta e coloca de pé novamente. Talvez eu não saiba o que fazer, mas eu posso dobrar os meus joelhos e clamar para aquele que tudo pode. A falta de recursos não pode ser uma desculpa para a nossa falta de compaixão. O centurião, ele não podia curar o servo, mas ele podia buscar a Jesus. Ele não podia expulsar a enfermidade, mas ele podia ir atrás daquele que tem autoridade sobre ela. Ele não podia fazer um milagre, mas ele podia levar esta causa a quem poderia operar um milagre. E entenda uma coisa, meus irmãos: a fé desperta, que Deus desperta em nós, ela não pode ser egoísta. A fé que Deus desperta em nós, ela é uma fé que intercede, é uma fé que apresenta nomes e situações diante de Deus, é uma fé que clama pela sua casa, pela sua família, que se importa com quem está necessitado, por quem precisa de cura, de milagre, de libertação e salvação. A fé que Deus desperta em minha vida, por mais que a situação seja difícil, ela me leva a dizer: eu não vou desistir da minha família. Talvez você esteja aqui hoje até movido por alguém ou alguma situação que precisa ser resolvida na sua vida.
e você veio apresentar essa situação aos pés do Senhor. Talvez você esteja orando por alguém que nem sabe orar. Talvez você esteja chamando por alguém que está espiritualmente paralisado. Talvez você esteja intercedendo por alguém que está atormentado por vícios, depressão, medo, incredulidade ou opressão. E isto é o que tem movido a sua vida. Isto é o que tem lhe causado preocupação. Então, receba esta palavra agora, em nome de Jesus. Enquanto você apresenta a Jesus, enquanto você apresenta a causa de alguém a Jesus, creia, Deus está levantando pessoas para interceder com você e por você, para cuidar de você também, para trazer paz e descanso para a sua alma também. Quem toma posse disso? Amém. Terceiro ponto, a fé desperta quando reconhecemos que Jesus é suficiente. Em Mateus relata ali como se o centurião é quem vai pessoalmente falar com Jesus. Só que a gente vai para Lucas e ele nos dá mais detalhes. Ele nos fala que, na verdade, o centurião, ele envia anciãos do povo judeu e depois amigos para falar com Jesus. Então, o centurião não vai diretamente, mas ele envia pessoas. E à primeira vista, isso pode parecer até contraditório, mas não quando você considera a autoridade do centurião. Um centurião enviar um judeu para fazer o que ele estava mandando era a mesma coisa que o próprio centurião fazer o mesmo. Para Mateus, que ele escreve para judeus, ou seja, um judeu escrevendo para judeus, poderia haver várias razões para ele omitir esse detalhe. O relato de Lucas, ele mostra que o centurião ele tinha uma afinidade, que ele gostava ali do povo judeu. E é possível que Mateus ele não quisesse que os líderes judeus ali interpretassem esse ato, essa atitude do centurião como um abuso de autoridade, né, por parte dele. Mas seja qual for o raciocínio de Mateus, por ele ter omitido esses detalhes, Lucas, que não era judeu, Lucas era um médico gentil, ele não compartilha dessa mesma sensibilidade, então ele dá detalhes que Mateus não dá. Então Mateus, ele resume uma ação que é feita no nome do centurião. Lucas, ele amplia os detalhes da história e mostra pessoas agindo em nome dele e intercedendo por ele. Então Lucas diz que os anciãos foram eles que chegaram para Jesus dizendo, Lucas capítulo 7, versículos 4 a 5 diz, e este homem é digno que lhe conceda isto, porque ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Então eles estão dizendo para Jesus, atende esse homem é um homem bom, esse homem ama o nosso povo, esse homem nos edificou uma sinagoga, quer dizer, ele nos edificou um lugar para a gente adorar a Deus. Então isso mostra que aquele centurião, ele tinha um bom testemunho no meio do povo judeu. Ele era um homem respeitado, e ele usava a sua posição ali não para oprimir, mas para abençoar. Mas ao mesmo tempo nós precisamos entender algo. Nós podemos ter intercessores para nos ajudarem em oração, mas nós não precisamos de intermediários entre Deus e Jesus, ou entre nós e Jesus. A Bíblia diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5, quer dizer, Cristo é suficiente. Pessoas, pastores podem orar por você, irmãos podem interceder com você e por você, a igreja pode clamar junto com você, pelas suas causas, líderes podem lhe aconselhar, amigos podem chorar ao seu lado, mas ninguém pode ocupar o lugar de Jesus.
Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é o mediador, Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, Jesus ele é suficiente. E eu quero dizer algo para vocês aqui. Deus usa pessoas? Sim, mas a nossa fé precisa estar alicerçada em Cristo. Precisamos colocar os nossos olhos em Jesus, colocar a nossa fé e a nossa esperança em Jesus, porque as pessoas elas podem falhar conosco, mas Jesus ele nunca irá falhar, porque Jesus ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então não dependa de homens como se eles fossem a fonte, não dependa de títulos como se eles fossem a resposta, não dependa de estruturas como se elas fossem o poder. A fonte é Jesus, a resposta é Jesus, o poder está em Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Então diga assim: Cristo me basta. Cristo me basta. E assim vamos para o quarto ponto aqui. A fé desperta quando entendemos que estrutura sem presença não transforma vidas. Então Lucas ele nos informa que aquele centurião ele havia construído a sinagoga dos judeus em Cafarnaum. Isso era um ato muito nobre. Então ele usou recursos, usou da sua autoridade para levantar um lugar de culto, ensino, reunião. Mas existe uma verdade espiritual aqui. O centurião, ele podia construir a sinagoga, mas só Jesus pode manifestar a verdadeira presença de Deus dentro dela. Homens podem construir prédios, mas só Jesus reconstrói vidas. Homens podem levantar paredes, mas só Jesus levanta paralíticos. Homens podem organizar ambientes, mas só Jesus liberta cativos. Homens podem erguer templos, mas só Jesus edifica a igreja. E essa é uma palavra para nós aqui. Nós valorizamos templo, valorizamos estrutura, valorizamos organização, valorizamos som, música, cadeiras, iluminação, ar-condicionado, ministérios, escalas, planejamento. Tudo isso pode servir à obra de Deus, mas que nós nunca nos esqueçamos. Sem Jesus, tudo isso vira apenas uma estrutura humana e sem poder para resgatar e transformar vidas. De nada adianta uma casa bonita sem a presença de Jesus. De nada adianta uma agenda cheia, nossa, sem vida verdadeira no altar. De nada adianta tudo aqui bem organizado, mas se não houver palavra que traga arrependimento, sem provocar mudança de vida, quebrantamento, se nós experimentarmos em nós, temos experiências reais com Deus neste lugar. De nada adianta cantar bem sem adorar de verdade. De nada adianta conhecer linguagem de crente sem submissão verdadeira e sincera ao Senhor. Nós podemos viver sem muita coisa, mas nós não podemos ter vida abundante sem ter Jesus em nossas vidas, sem uma vida de verdadeira intimidade com Deus. A igreja, ela não está em pé somente por causa das paredes. A família não permanece de pé por causa de aparência. A alma não é restaurada simplesmente por nossos próprios esforços. É Jesus quem cura, é Jesus quem salva, é Jesus quem liberta, é Jesus quem sustenta, é Jesus quem transforma. Amém? Então diga assim: eu preciso de Jesus. Quinto ponto: a fé desperta quando trocamos merecimento por graça. Os anciãos disseram a Jesus: olha, ele merece, ele é um homem digno, ele é um homem bom. Só que este centurião, quando se chega para Jesus, ele diz o seguinte: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado.
Mateus 8:8. Mas que contraste aqui, hein? Os homens falam, ele é digno. Mas o centurião fala, eu não sou digno. Então, diante da sociedade, nós podemos ver que ele tinha bom testemunho. Diante dos judeus, ele era respeitado. Diante das pessoas, ele era generoso. Diante da cidade, ele era honrado. Mas diante de Jesus, ele se vê dependente da graça. Ele se vê dependente do favor de Jesus. E, irmãos, isso aqui é demonstração de uma fé madura. A fé verdadeira, ela não chega diante de Deus dizendo o seguinte, Senhor, aí eu fiz, aí eu trabalhei, Senhor, eu mereço, eu construí, eu ajudei, eu fiz, assim, assado, eu tenho crédito, eu tenho mérito por isso. A fé verdadeira, ela fala assim, Senhor, eu não sou digno. Eu reconheço que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Eu reconheço que eu sou totalmente dependente da Tua graça, do Teu favor, da Tua misericórdia. Então eu me submeto à Tua autoridade. Faz da minha vida o que o Senhor quiser. Nós devemos viver dignamente diante dos homens, sim. Devemos ser honestos, devemos ser íntegros, devemos ser trabalhadores, devemos ser generosos, devemos dar bom testemunho. Só que quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Jesus, nós não podemos apresentar para Ele currículo. Nós precisamos apresentar dependência. Nosso reconhecimento de que sem Ele nós não podemos fazer nada. Isso é nós nos reconhecer quem é o Senhor, reconhecer o seu senhorio, nos submeter ao seu senhorio e reconhecer o seu favor, reconhecer a sua graça em nossas vidas. Se Deus perdoar, é graça. Se Deus curar, é graça. Se Deus restaurar, é graça. Se Deus salvar a nossa casa, é graça. Se Deus abrir portas, é graça. Se Deus nos sustentar, é graça. Não é por mérito, é por graça. Nós não merecemos, mas mesmo assim Ele cuida de nós. Mesmo assim, Ele olha para nós com um olhar de graça, de misericórdia e nos sustenta, mesmo em meio às nossas falhas. Diga assim, tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Sexto ponto, a fé desperta quando a palavra de Jesus se torna suficiente. E aqui nós chegamos ao coração da mensagem. O centurião fala o seguinte, mas diga somente uma palavra e o meu criado será curado, há de sarar. Mateus 8:8. E essa frase, meus irmãos, é uma das frases mais impressionantes e extraordinárias de todos os evangelhos. Ele não disse assim, Jesus, você tem que fazer assim, o Senhor vai na minha casa, eu preciso que o Senhor vai lá, toca no meu servo, eu faço aqui, desse jeito aqui, Senhor, eu preciso que o Senhor assim, assado. O Senhor, você não está entendendo? O Senhor precisa ir lá tocar nele. Jesus, segue o método que eu estou imaginando aqui, eu estou pensando, ele precisa ir lá, precisa tocar, né? Precisa fazer assim. Jesus, ele não disse, Jesus, eu só vou crer depois que eu ver um milagre. Não, ele disse, diga somente uma palavra, e eu sei que o meu servo será curado. E ele não era do povo judeu, não era do povo de Deus, ele era um pagão, um gentio, ele era um romano. E isso é uma fé verdadeira. Então a fé verdadeira, ela não tenta controlar como Deus vai agir. A fé verdadeira não coloca condições para crer. A fé verdadeira não exige que Jesus faça do jeito que a gente quer ou pensa. A fé verdadeira descansa no amor
de Deus e na autoridade da sua palavra. Então nós vemos que o centurião, ele entendia sobre a autoridade, ele fala para Jesus, porque eu também sou um homem sob autoridade, quer dizer, tem gente acima de mim, e eu tenho soldados às minhas ordens, eu digo a este vai, ele vai, a este vem, e ele vem. Ele estava dizendo, Jesus, eu sei como que a autoridade funciona. Quando alguém tem autoridade, eu sei que essa pessoa carrega uma palavra de poder, né? Quando ele manda, as coisas acontecem. Então eu mando soldados irem e eles vão. Eu mando soldados virem e eles vêm. Quer dizer, ele estava, entre outras palavras, reconhecendo que Jesus era alguém que tinha autoridade, né? E uma autoridade que ele não tinha. Quer dizer, Jesus tem uma autoridade maior do que a minha. Então, Senhor, diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Então, o centurião tinha autoridade sobre soldados, Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. O centurião podia dizer ao soldado, vai, ele ia. Jesus pode dizer à enfermidade, vai, e ela vai. O centurião podia dizer a outro, vem, e ele vem. Jesus pode dizer à saúde, vem, e ela vem. Jesus pode dizer à crise, vai, e ela vai. Ele pode dizer à providência, vem. Ele pode dizer à ansiedade, vai. Ele pode dizer à paz, vem. Ele pode dizer à opressão, vai. Ele pode dizer à liberdade, venha. Ele pode dizer ao medo, vai. Ele pode dizer à coragem, venha. Jesus pode dizer à incredulidade, vai. Ele pode dizer à fé, vem. Ele pode dizer ao pecado, vai. Ele pode dizer à santidade, venha. Então entenda o princípio aqui. Quando Jesus nos fala que a Ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, Ele fala que Ele delegou essa autoridade para nós. A sua igreja, nós somos o corpo de Cristo na terra. Ele fala, tudo que vocês pedirem em meu nome, assim será feito. E por isso que nós oramos no nome de Jesus, quer dizer, na autoridade do nome de Jesus. E é debaixo desta autoridade que nos foi delegada por Jesus, que nós podemos também ordenar as situações adversas para que vão embora da nossa vida, para que situações favoráveis venham a nosso favor. E qual que é o princípio? O primeiro, se sujeite a Deus. Se você não estiver se sujeitando a Deus, ao senhorio de Cristo, nada vai acontecer. Mas se você estiver debaixo da autoridade do nome de Jesus, isso não é uma palavra mágica. Você dá ordem, as coisas acontecem, porque primeiro você se submeteu à autoridade daquele que tem toda a autoridade. E Ele nos manda fazer isso. Então, nós damos ordem sobre situações, e nós vamos sempre esperar o agir de Deus, porque a última palavra não é nossa, a última palavra é de Deus. A nossa obrigação é o quê? É orar, é interceder, é declarar com fé, crendo. Porque a palavra fala que se eu pedir alguma coisa, com dúvida, não pense que eu vou receber do Senhor alguma coisa. Então eu tenho que orar crendo, eu tenho que interceder crendo e deixar Deus agir, porque nós temos que entender que nós somos apenas instrumentos para que a glória não seja nossa, toda a glória, toda a honra seja dada somente a Jesus e não a nós. Amém? Então uma palavra de Jesus dita na autoridade do nome de Jesus muda a nossa casa, muda e cura a nossa alma, muda o diagnóstico, muda o ambiente, muda o nosso destino. Diga assim agora, basta apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra. Sétimo ponto, a fé que maravilha Jesus é a fé que se submete à autoridade dele. Mateus 8,10 vai dizer assim, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto. Essa frase aqui, por si só, ela é impressionante. Porque muitas vezes
Na maioria das vezes, o que nós vemos é as pessoas ficarem maravilhadas com Jesus. A multidão ficou maravilhada com seus ensinos. Os discípulos ficaram maravilhados quando ele acalmou a tempestade. O povo ficou maravilhado com os seus milagres. Pilatos ficou maravilhado até com o silêncio de Jesus. Só que aqui é diferente. Aqui quem está maravilhado é Jesus. Jesus se maravilhou com a fé daquele homem, daquele centurião, e ele disse: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel, quer dizer, nem mesmo do povo, no meio do povo de Deus, eu encontrei uma fé tão grande como a deste homem. Mateus 8:10. Então Jesus, ele encontrou naquele gentio, naquele pagão, uma fé que ele não encontrou no meio da igreja, no meio dos religiosos. E isso é algo que nos confronta profundamente. Porque é possível a gente estar dentro da igreja e longe da fé. É possível conhecer linguagem de crente e não confiar na palavra de Deus. É possível frequentar cultos e viver dominado por medo e ansiedade. É possível saber que Jesus tem poder, tem autoridade, mas não se submeter a essa autoridade de Jesus e andar como você quer e não como ele quer. É fazer as coisas do meu jeito e não do jeito dele. E a grande questão aqui não é apenas você sabe que Jesus tem autoridade. A questão aqui, a grande questão é: Jesus tem autoridade sobre a sua vida. Jesus manda na sua vida. Você sabe que ele pode curar, mas ele governa o seu coração. Você sabe que ele pode abrir portas, mas ele dirige por onde você caminha. Ele manda no que você está vendo, no que você está curtindo, no que você está compartilhando, no que você está jogando conversa fora com as pessoas deste mundo. Você sabe que ele pode mandar a bênção chegar, mas você obedece quando ele manda você mudar de vida, mudar de atitudes. Não basta admirar Jesus. Não basta admirar Jesus. É preciso se render a Jesus. Não basta dizer ele pode, é preciso dizer ele manda. Ele é o meu Senhor, a quem eu obedeço. Não basta dizer Jesus tem poder, é preciso declarar: Jesus é o Senhor da minha vida. Amém. 8º ponto: a fé desperta quando entendemos que o reino é recebido por quem crê. Mateus, ele registra uma fala de Jesus, Mateus 8, de 11 a 12, fala o seguinte: muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se em uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó, reino dos céus. E os filhos do reino, os religiosos, que frequentam muitas vezes a igreja, serão lançados nas trevas exteriores. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo algo muito forte, algo muito profundo. Aquele centurião, ele não é alguém do povo de Deus ali, né? Não era um religioso, ele era um gentio, ele era um pagão. E ele não adorava o Deus verdadeiro. Ele adorava os deuses pagãos, os deuses de Roma. Não, ele adorava outros deuses. Então, pela lógica religiosa dos líderes religiosos dos judeus, esse homem estava fora da promessa. Só que pela sua fé em Jesus, ele foi alcançado. Enquanto os muitos tinham ali uma herança religiosa, e esses que eram os detentores da palavra, que eram os detentores da lei, esses rejeitaram o Messias. E este homem, um gentio, um pagão, ele reconheceu quem era Jesus, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Isso nos ensina que ninguém é salvo simplesmente por herança religiosa, por tradição religiosa.
Ninguém entra no reino apenas porque nasceu em uma família cristã. Ninguém entra no reino apenas porque frequenta cultos. Ninguém entra no reino apenas porque conhece linguagem bíblica. Eu falo como crente. Ninguém entra no reino apenas porque tem um histórico religioso. O reino, ele é recebido pela graça, sem mérito nenhum da nossa parte, por meio da nossa fé em Cristo. E a fé do centurião, ela antecipa uma realidade gloriosa que a palavra promete. Gente de todo povo, tribo, língua e nação se virão e se assentarão na mesa no reino de Deus. Então a salvação não é por mérito humano, não é por etnia, não é por posição, não é por uma religiosidade exterior. Mais uma vez, a salvação ela é pela graça, mediante a fé em Jesus. Por isso essa mensagem de hoje, ela não é apenas sobre cura física, é também sobre salvação, é sobre senhorio, é sobre rendição, é sobre entrar no reino pela fé. Amém? Amém. Último ponto 9. A fé desperta quando voltamos para casa confiando na palavra. Mateus 8,13 vai dizer assim: então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então Jesus disse para ele: vai. Quando Jesus disse vai, o milagre aconteceu. O centurião voltou para casa crendo na palavra de Jesus. Ele ainda não tinha visto o servo sendo curado, ou o servo curado. Ele ainda não tinha recebido a notícia. Ele ainda não tinha visto a evidência, mas ele creu na palavra dita por Jesus. E quem recebe e crê na palavra de Jesus pode caminhar em paz, mesmo antes de ver o resultado. Então Lucas, ele completa dizendo o seguinte, Lucas 7,10. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o são o servo enfermo. Estava curado. Então quando eles chegaram em casa, o milagre já tinha acontecido. Então o resultado da cura chegou antes deles. Quando eles chegaram lá, o milagre já tinha acontecido. Então enquanto eles estavam no caminho, Jesus já estava agindo. Enquanto eles voltavam, o servo já estava sendo curado. Enquanto eles caminhavam pela fé, a casa deles já estava sendo visitada pelo poder de Deus. Então, meus queridos, receba isso na sua vida. Quando você adora aqui, Jesus já está trabalhando lá. Enquanto você ora aqui, Jesus pode estar tocando alguém na sua casa agora. Enquanto você clama e chora aqui, Jesus pode estar quebrando cadeias lá. Enquanto você crê aqui, Jesus pode estar alcançando alguém na sua casa agora. Enquanto você ouve a palavra aqui, Jesus pode estar movendo o impossível, onde você não consegue chegar e fazer o que você não consegue fazer. Então a distância, ela não limita a autoridade, o poder de Jesus. Ele cura de perto, cura de longe, ele toca com as mãos, ele toca com a palavra, ele age no templo, ele age dentro de casa, ele age no visível, ele age no secreto. Diga assim comigo agora: a minha casa, diga em fé, a minha casa e a minha vida estão debaixo da autoridade e do cuidado de Jesus. Amém? Então, nós vamos terminar essa mensagem desta noite, mas esta palavra, ela exige uma resposta da nossa parte. Nós vemos que o centurião, ele respondeu com fé, ele respondeu com humildade, ele respondeu com rendição,
Ele respondeu reconhecendo a autoridade de Jesus. E hoje, por meio do Espírito Santo, Ele nos pergunta, Deus nos pergunta por meio do seu Espírito: que resposta você dará a Jesus nesta noite? Você vai continuar tentando controlar tudo sozinho? Você vai continuar carregando peso que você não consegue suportar, carregar? Você vai continuar tratando Jesus apenas como um último recurso? Vai o buscar apenas como um recurso, um socorro emergencial, uma emergência? Você vai continuar dizendo que Ele tem poder, mas sem permitir que Ele governe a sua vida? Você vai viver uma vida sem buscar de verdade, ter uma vida de verdadeira intimidade com Ele, ter uma vida no secreto com Ele? Você vai continuar sem ter desejo de estar na presença dEle, sem se deleitar em estar na sua presença e o buscar não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é, porque você ama estar aos teus pés, porque você não vê a hora de chegar em casa e ficar a sós com Ele, porque Ele é o seu maior amor. Hoje é noite de decisão. Decida crer, decida se render, decida obedecer, decida buscar intimidade com Deus, decida entregar sua casa, decida entregar sua dor, decida entregar o controle, decida deixar Jesus ser o Senhor da sua vida de verdade. Porque não adianta pedir que Jesus mande embora a enfermidade se eu não deixo Jesus mandar no meu coração. Não adianta pedir que Jesus restaure a minha casa se eu não permito que Ele governe a minha vida e a vida da minha família. Não adianta eu pedir que Jesus mude a minha história se eu continuo resistindo à sua voz. Então hoje o chamado é este: se submeta à autoridade de Jesus. Se há algo que precisa ir embora, apresente a Ele. Se há algo que precisa chegar, peça a Ele. Mas acima de tudo, se entregue, se renda a Ele. Diga aí no seu coração assim: Senhor, desperta a fé em mim. Eu creio na Tua palavra. Eu me rendo ao Senhor, eu me rendo, aí me submeto à Tua autoridade. Irmãos, se você, mesmo sendo de Jesus, reconhece que existem áreas na sua vida que ainda não estão submissas de verdade a Ele, é tempo de decisão. Entregue hoje sua casa, sua mente, seu futuro, seus relacionamentos, suas dores, seus medos, suas vontades, seus desejos, seus planos. Coloque tudo isso debaixo da autoridade de Jesus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar com vocês. Eu quero fazer uma oração aqui de concordância em cima desta palavra. Então quero pedir, você me ajude, você feche os seus olhos, eu vou orar agora, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar aqui, Senhor, agora, que nós nos colocamos diante do Senhor, como esse centurião aqui, Senhor. Reconhecemos que muitas vezes há na nossa vida situações que estão além da nossa força, estão além dos nossos recursos, estão além da nossa influência, além da nossa capacidade humana, mas nós confessamos que cremos que nada está além da Tua autoridade, do Teu poder, porque nós cremos que o Senhor tem poder sobre toda enfermidade, sobre toda dor, sobre a morte. Tu tens poder sobre toda ansiedade e opressão. Tu tens poder sobre a nossa casa, sobre a nossa história. Senhor, desperta a fé em nós. Nós queremos
não queremos experimentar uma fé rasa, superficial, religiosa e condicionada àquilo que nós vemos. Nós queremos experimentar uma fé viva, humilde, obediente, firmada na tua palavra. Nós declaramos em fé que apenas uma palavra tua nos basta. Então nós te pedimos, manda embora da nossa vida aquilo que não vem do Senhor, manda embora toda incredulidade, manda embora o medo, manda embora toda ansiedade, manda embora a opressão, manda embora o pecado, manda embora toda paralisia, toda estagnação espiritual, emocional e familiar. E manda chegar em nossas vidas tudo aquilo que vem do Senhor, que vem do teu coração, que vem a fé, que vem a paz, que vem a cura, que vem a restauração, que vem a salvação, que vem a alegria, que vem a reconciliação, que vem a restauração das nossas vidas e na vida das nossas famílias. Senhor, visita agora as nossas famílias, visita os enfermos, visita os afastados, visita os casamentos feridos aqui na tua casa, meu Deus. Visita aqueles que estão emocionalmente cansados. Visita quem está paralisado por dentro. Visita quem está sendo atormentado, está sem forças. Assim como o servo daquele centurião que foi curado naquela mesma hora, que também haja no nosso meio testemunho de curas, milagres, libertação, salvação, transformação e restauração no meio do teu povo, meu Deus. E acima de tudo, que o Senhor Jesus seja o Senhor das nossas vidas. Recebe, Senhor, aqueles que hoje diante do Senhor estão se rendendo ao teu senhorio de verdade, meu Deus. Perdoa pecados, quebra cadeias, restaura histórias e reescreve uma história nova na nossa vida, na vida do teu povo. Nós cremos na tua palavra, nós nos submetemos à tua autoridade, nós declaramos: Tu és o nosso Senhor. Aleluia. E assim nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Glória a Deus.